Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. A partir de hoje, farei juntamente com os irmãos algumas reflexões no capítulo 11 do Evangelho de João. Para tanto, leiamos inicialmente o trecho contido nos versos 1 até o 5, porque assim nos diz a palavra de Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Meus queridos, este é o quarto milagre realizado por Jesus e que consta somente deste Evangelho de João. É também o capítulo que trata de mais um dentre os 7 eu sou proferidos pelo Senhor Jesus. Portanto, faço questão de relembrar o que já havia dito em outra ocasião e que é o seguinte: a seleção de milagres foi feita por João de maneira altamente seletiva, visando apresentar o poder sem par do Senhor Jesus. O caráter de Maria, uma das irmãs de Lázaro, foi salientado pelo evangelista João, ao declarar, logo de início, no verso 2, que fora ela quem havia ungido o Senhor Jesus com um unguento de alto valor, correspondente ao salário de quase um ano de um trabalhador comum. Isso só demonstra o tamanho respeito, afeto e devoção que aquela mulher demonstrava por Jesus. Maria simboliza os cristãos que anseiam tornarem-se verdadeiros adoradores. Marta, a outra irmã de Lázaro, uma mulher bastante preocupada com os detalhes práticos da vida diária, tornou-se símbolo daqueles que são intensos em serviço material de qualquer espécie, mas que negligenciam os exercícios espirituais do estudo das Escrituras, da oração e da meditação. Não obstante isto, foi com Marta que Jesus teve o imortal diálogo acerca da ressurreição e da vida eterna, registrada nos versos 20 a 27, do qual também falaremos. Embora Lázaro e suas irmãs ocupem pequeno lugar na narrativa bíblica, a verdade é que ocupavam um lugar especial na própria vida de Jesus. Jesus mantinha com aquelas pessoas uma relação íntima e profunda. Essa relação profunda era resultante de muito contato, algo que vinha sendo desenvolvido em um prolongado período de tempo. Entre Jesus e aqueles 3 irmãos existia amor e respeito mútuo. Isto resta claro no verso 5, onde João afirma: Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E também no verso 36, quando a expressão de tristeza de Jesus fez surgir uma fala de espanto entre os judeus, a ponto deles expressarem: Vede o quanto o amava. Mas nem por isso aquelas pessoas foram livradas do problema do mal. E esta é uma das lições que podemos depreender deste episódio. A intimidade, a comunhão e o amor intenso por Jesus não isenta o crente dos sofrimentos que geralmente afligem a humanidade, tais como doenças fatais e até mesmo a própria morte. Jesus havia sido jurado de morte pelo Sinédrio e as irmãs Marta e Maria sabiam muito bem dos perigos que o aguardavam caso ele fosse até Betânia, onde elas estavam e que distava 3 quilômetros de Jerusalém. Por esta razão, não insistiram para que ele fosse até lá, mas mandaram avisar a Jesus sobre o estado de saúde de Lázaro.
Certo homem de Deus comentou a este respeito dizendo, abro aspas, não foi necessário que lhe dissessem, vem, porquanto aquele que ama precisa apenas saber. Fecho aspas. A grande verdade é que a providência divina opera por meio do amor. No verso 4 nós lemos, Jesus, porém, ao ouvir isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esta declaração de Jesus trata da doutrina do destino do crente. O destino do crente está tão intimamente ligado com o de Cristo que os incidentes particulares da vida de um cristão têm relação direta com a glória de Cristo. Meus amados irmãos, nada ocorre em nossas vidas por acaso. Até mesmo uma enfermidade séria que causa preocupação intensa pode servir de meio para redundar em glória para a pessoa de Cristo Jesus e, consequentemente, para a pessoa envolvida. As adversidades da vida são ocorrências preciosas que podem nos ensinar profundas lições espirituais e ajudar no aperfeiçoamento da nossa fé. Quando Deus está conosco, não importa o que venhamos a passar, temos confiança de que sempre há um propósito e desígnio divino em cada acontecimento. O termo para a glória de Deus empregado neste verso não se refere ao fato de Deus vir a ser louvado como muitos de nós podemos pensar. João utilizou este termo para mostrar que aquela seria uma oportunidade para Deus revelar a sua glória aos homens na instrumentalidade do seu Filho Jesus. Por esta razão, devemos buscar permanecer em Cristo em meio às aflições ou até mesmo quando vier o vale da sombra da morte. Nossa confiança e fé se respaldam no fato de que Deus continua revelando a sua glória e que esta vida é uma escola onde aprendemos muitas lições, ainda que sejam duras lições. Pensem nestas verdades. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado porque estamos adentrando em mais um capítulo muito precioso a respeito da nossa fé. Mais um texto que fala de mais um eu sou proferido pelo Senhor Jesus e que trata de um milagre tremendo, que é o da ressurreição de Lázaro, que, como veremos nos próximos dias, ele há de morrer no meio da história e o Senhor então se revelará de forma tremenda. Pai querido, que possamos, em meio às aflições da vida, entender que nada nos acontece por acaso e que até mesmo as tribulações e as aflições que nós passamos são sim para que o Senhor revele a tua glória, revele a glória de Cristo na nossa vida e que Ele seja, de fato, honrado por isso. Pai querido, Deus de amor, dá-nos um coração apegado ao Teu e que o Senhor esteja se revelando a nós em amor, assim como se revelou àqueles 3 irmãos, pois o texto deixa isso muito claro, mostrando que o Senhor amava a cada um deles. E havia um relacionamento intenso entre eles e o Senhor. Que possamos também buscar isso, por louvor da Tua glória. É a oração que fazemos, no nome precioso que é o Teu nome, Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.